Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu prometi que ia ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, que é contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Expliquei resumidamente, em questão de acho que 1 minuto, o que é uma perícope. E eu também disse que ia fazer algumas perguntas para os irmãos. Olha que interessante esse capítulo. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Você já viu um pré usando esse capítulo? Não. Você já viu um pós falando desse capítulo? Talvez. Eu já vi, mas vamos lá, vamos ler. Vamos começar pelo verso número 1. Tá aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos pular essa epígrafe, que ela está aqui sem sentido nenhum. Vamos ler a partir do verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Verso 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Isso mostra que eles já sofriam perseguições e tribulações. A igreja já sofria isso. O apóstolo Paulo nunca ensinou que ela não iria sofrer isso. Ele ensina que ela vai ser livrada da ira futura, a ira de Deus que vem depois como resposta contra a ira da grande Babilônia. Ela tem o cálice da sua ira, que tem sangue no cálice, ela está ficando bêbada com o sangue dos santos. E com a ira da serpente em Apocalipse 12, o dragão cirou, depois que vem a ira de Deus, não antes. Tudo isso está claríssimo separadamente. Em Apocalipse, 2 vezes, que eu me lembre, 2 vezes está mostrando quando que é o tempo da ira de Deus. Então vamos pegar o verso 4 de novo. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa fé, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Verso 6. Aqui começa a ficar mais quente. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio. A palavra aqui é descanso. Colocaram alívio porque pode ser alívio também, mas ela é traduzida em outros textos como descanso. Juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, verso 8, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vocês conseguiram entender algumas palavras-chave aqui relacionadas ao tempo? Eu vou frisar isso para vocês, porque se a gente fizer uma leitura assim, seguida, sem a gente perguntar o porquê, sem olhar os tempos, sem prestar atenção no que Paulo está falando, a gente perde tudo o que ele está falando. Olha como o apóstolo Paulo ensinou a igreja que iria ser arrebatada a esperar o Senhor Jesus dos ares. Presta atenção, isso é o que o apóstolo Paulo ensinou, está escrito claríssimo o assunto que ele introduziu antes de entrar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde ele repete tudo isso e acrescenta detalhes. Verso 7. E a vós outros, que sois atribulados, descanso. Essa é a palavra-chave. Aqui está alívio, mas no grego pode ver que a palavra é descanso. Aqui está
alívio, relaxamento, mas não é traduzido assim no Novo Testamento. Descanso. Essa é a palavra da revelação. Porque quando Jesus vem, é o tempo de descanso, irmãos. Descanso na terra, milênio. Descanso, o sábado, o 7º dia da criação. Isso é o que o apóstolo Paulo tem na mente. E tem irmãos que acham que Paulo não tinha os tempos na mente. O apóstolo Paulo não era capaz de cruzar as profecias que a gente cruza. Eu nem vou continuar falando, porque se eu continuar falando isso vai longe os assuntos, as revelações, que alguns irmãos acham que Paulo não conhecia. Então, verso 7, a vós outros que sois atribulados, descanso, juntamente conosco. Se incluiu. Presta atenção agora. Quando? Aqui é o tempo. Quando que eles vão ter descanso? Quando que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja, olha, vocês vão ter descanso. Sabe quando? Do céu. Se manifestar o Senhor Jesus. Sozinho? Secretamente? Não. Olha como ele vai se manifestar. Com os anjos do seu poder. Secretamente? Em chamas de fogo. Arrebatou a igreja e eles ficam 7 anos nas bodas, festejando, enquanto alguns sofrem aqui na terra? Não. Se manifesta em chamas de fogo, é o que o apóstolo Paulo falou para a igreja, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Assim que o apóstolo Paulo ensinou a igreja a esperar ele dos céus, o Senhor Jesus. Olha o verso 9, ele vai falar a questão do tempo de novo. Está falando para a igreja dos Tessalonicenses, mas visualizando a igreja que vai receber o Senhor Jesus. É claro que ele tem que ensinar o povo a esperar o Senhor Jesus. Todos nós estamos esperando o Senhor Jesus nas nossas vidas. Em cada geração, todos esperam o Senhor.